Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Lendo Livros para você. Hoje a gente vai continuar aqui mais um pouquinho do Diário de Anne Frank. Se você ainda não viu o vídeo anterior, volta aí e assista, porque isso aqui é um diário, né? A gente tem que ler na ordem certa. Nesse primeiro vídeo a gente lê um pouquinho sobre o contexto desse livro, as versões A, B e C do diário, né? Um pouquinho da família e tal. E hoje a gente vai direto aqui para o dia 20 de junho de 1942. Então, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal para continuar acompanhando e vamos nessa. Sábado, 20 de junho de 1942. Querida Kitty. Kitty, se você não lembra, é o nome do diário. Querida Kitty, quero começar logo, está tão agradável e silencioso. Papai e mamãe saíram e Margot foi jogar ping-pong com os amigos na casa de sua amiga 3. Eu também tenho jogado bastante ping-pong, tanto que com mais 4 meninas formei um clube. Chama-se A Ursa Menor Menos 2. Um nome realmente idiota, mas se baseia num erro. Queríamos dar um nome especial ao clube, e como éramos 5, tivemos a ideia da Ursa Menor. Pensávamos que ela consistia em 5 estrelas, mas nós estávamos erradas, tinha 7, como a Ursa Maior, o que explica o menos 2. Adoro a criatividade dela. Ilse Wagner tem uma mesa de ping-pong e o casal Wagner deixa a gente jogar em sua grande sala de jantar sempre que queremos. Como nós 5 gostamos de sorvete, ainda mais no verão, e como sente-se calor jogando ping-pong, nossos jogos costumam terminar com uma visita à sorveteria mais próxima que aceita judeus, a Oasis ou a Delphi. Há muito tempo paramos de ficar catando nossas bolsas ou algum dinheiro. Na maioria das vezes a Oasis está tão cheia que sempre conseguimos encontrar uns rapazes generosos do nosso círculo de amizade ou um admirador para oferecer mais sorvete do que seríamos capazes de comer em uma semana. Você provavelmente está um pouquinho surpresa por me ouvir falar de admiradores com tão pouca idade. Bom, eu tô um pouquinho. Infelizmente, ou não, esse vício é geral em nossa escola. Assim que um garoto pergunta se pode me acompanhar de bicicleta até em casa e começamos a conversar, 9 vezes em cada 10, posso ter certeza que ele vai se apaixonar no ato e não vai se afastar de mim por um segundo. Seu ardor acaba esfriando, especialmente porque ignoro seus olhares apaixonados e pedalo alegremente no meu caminho. Se a situação se complica a ponto de começarem a falar em pedir a permissão de papai, balanço de leve na bicicleta, a pasta da escola cai e o rapaz sente necessidade de descer da sua bicicleta e me entregar a pasta, mas nessa hora eu já mudei de assunto. Esses são os tipos mais inocentes. Claro que existem os que mandam beijos ou que tentam segurar seu braço, mas estão definitivamente batendo na porta errada. Desço da bicicleta e recuso a companhia deles, ou ajo como se me sentisse insultada e digo claramente para me deixarem sozinha. Aí está você. Agora estabelecemos as bases da nossa amizade. Até amanhã. Assinado, sua Anne. Domingo, 21 de junho de 1942. Querida Kitty, toda a nossa turma está agitadíssima. O motivo, claro, é a próxima reunião em que os professores vão decidir quem passará de ano e quem vai repetir. Metade da turma está fazendo apostas. GZ e eu morremos de rir dos 2 garotos que ficam atrás de nós. CN e Jacques, que apostaram todas as economias para as férias. De manhã até de noite você vai passar. Não, não vou. Vai sim. Não, não vou. Nem mesmo os olhares suplicantes de G e minhas crises de raiva conseguem acalmá-los. Se você me perguntar, há tantos burros que cerca de 1/4 da minha turma devem repetir o ano, mas os professores são as criaturas mais imprevisíveis da Terra. Quem sabe dessa vez, para variar, eles sejam imprevisíveis do lado certo. Não estou tão preocupada com relação às minhas amigas e a mim. Nós vamos passar. A única matéria de que não tenho certeza é matemática. De qualquer modo, o único jeito é esperar. No momento, cada uma fica falando para as outras não desanimarem. Eu me dou bastante bem com os professores. Eles são 9, 7 homens e 2 mulheres. O Sr. Kesey, o velho turrão que dá aula de matemática, ficou furioso comigo um bom tempo porque eu falava demais. Depois de vários avisos, ele me passou o dever extra para casa. Uma redação sobre o tema, uma tagarela. Uma tagarela, o que a gente pode escrever sobre isso? Decidi deixar para me preocupar mais tarde. Anotei o dever no caderno, guardei-o na pasta e tentei ficar calada. Naquela tarde, depois de terminar o resto do dever de casa, a anotação sobre a redação me atraiu o olhar. Comecei a pensar no assunto enquanto mordia a ponta de minha caneta tinteiro. Qualquer um poderia embromar e deixar espaços grandes entre as palavras, mas o truque era arranjar argumentos convincentes que justificassem a necessidade de escrever. Pensei, e de repente tive uma ideia. Escrevi as 3 páginas que o Sr. Kesey tinha mandado e fiquei satisfeito. Argumentei que falar era uma característica feminina. Olha aí, ó. Não vou comentar.
e que eu faria o máximo para me controlar, mas nunca poderia acabar com o hábito, pois minha mãe falava tanto quanto eu, se é que não falava mais, e é muito difícil mudar as características herdadas. O Sr. Kesin deu uma boa risada ao ler meus argumentos, mas quando desatei a falar na aula seguinte, ele me mandou fazer outra redação. Dessa vez o tema seria uma tagarela incorrigível. Eu fiz e o Sr. Kesin não teve nada a reclamar durante umas 2 aulas inteiras, mas na terceira ele se encheu. Ari Frank, como castigo por falar na aula, escreva uma redação sobre quá, tagarelua do Lapata. A turma morreu de rir, eu tive de rir também, mas tinha quase esgotado meu talento sobre o tema das tagarelas. Estava na hora de arranjar outra coisa, algo original. Minha amiga Sunny, que é boa em poesia, se ofereceu para ajudar a escrever a redação em versos do início ao fim. Pulei de alegria. Kesin estava fazendo uma gozação comigo, passando aquele tema ridículo, mas eu ia fazer tudo para a piada de se voltar contra ele. Terminei meu poema e ficou lindo. Era sobre uma mãe pata e um pai cisne com 3 patinhos que foram bicados até a morte pelo pai porque grasnavam muito. Por sorte, Kesin entendeu a piada. Ele leu o poema na sala, fazendo seus próprios comentários, e leu também em várias outras salas. Desde então, ele me deixa falar e não passou deveres extras. Pelo contrário, hoje, Kesin vive contando piadas. Sensacional. Excelente. Assinado sua Annie. Quarta-feira, 24 de junho de 1942. Querida Kitty, faz um calor sufocante. Puta que pariu, nem fala, cara. Todo mundo anda bufando e se esfalfando, e nesse calor eu tenho de andar para todo canto. Só agora percebo como é agradável um bonde, mas nós, judeus, não temos mais permissão de usar esse luxo. Ontem, na hora do almoço, eu tinha uma consulta com um dentista na Jan Luikenstraat. Fica longe da nossa escola, na Naquela tarde, quase dormi na minha cadeira do colégio. Felizmente, a assistente do dentista é gentil e me ofereceu alguma coisa para beber. Ela é realmente generosa. Que ponto nós chegamos, não? E ainda está no começo. O único meio de transporte que podemos usar é a balsa. O balseiro Joseph Israel Kadi, não sei como é que se pronuncia esse trema aqui, não é não, tá? Nos transportava quando a gente pedia. Não é culpa dos holandeses se nós, judeus, estamos passando por um período tão ruim. Eu gostaria de não precisar ir à escola. Minha bicicleta foi roubada durante o feriado de Páscoa e papai entregou a bicicleta de mamãe para os amigos cristãos guardarem. Graças a Deus, as férias de verão se aproximam. Mais uma semana e nosso tormento vai acabar. Ontem de manhã aconteceu uma coisa incrível. Enquanto eu passava pelos bicicletários, ouvi alguém chamar meu nome. Virei-me e lá estava o garoto legal que tinha conhecido na tarde de ontem na casa de minha amiga Vilma. Ele é primo em 2º grau de Vilma. Eu sempre achei Vilma legal, e ela é, mas ela só fala de garotos e isso é uma chatice. Ele veio em minha direção meio tímido e se apresentou como Hello, Silberberg. Fiquei meio surpreso e não sabia bem o que ele queria, mas não demorei muito a descobrir. Ele perguntou se poderia me acompanhar até a escola. Bom, se você estiver indo naquela direção, vou com você, respondi, e fomos andando juntos. Hello tem 16 anos e conta muito bem todo tipo de histórias engraçadas. Essa manhã, ele estava me esperando de novo. Tomara que daqui em diante esteja sempre. Assinado, Annie. Quarta-feira, 1º de julho de 1942. Querida Kitty, até hoje, sinceramente, não tive tempo de escrever para você. Pô, ela ficou aí uns 6 dias, né? Na quinta-feira fiquei o dia inteiro com minhas amigas, na sexta tivemos visita e a coisa veio assim até hoje. Hello e eu nos conhecemos bem essa semana e ele me contou um monte de coisas sobre sua vida. Ele é de Gelsenkirchen e está morando com os avós. Os pais estão na Bélgica, mas ele não tem como ir para lá. Hello tinha uma namorada chamada Ursula. Sei quem é. Ela é uma pessoa muito meiga e tapada. Calma, Annie, pelo amor de Deus. Desde que me conheceu, Hello percebeu que vinha caindo no sono quando ficava perto de Ursula. Por isso, sou uma espécie de tônico revigorante. A gente nunca sabe para o que serve. Já que dormiu aqui no sábado. Na tarde de domingo, ela foi para casa de Haneli e eu achei tudo muito monótono. Hello deveria vir naquela noite, mas ligou por volta das 6. Eu atendi e ele disse: Aqui é Helmut Silberberg. Por favor, posso falar com Annie? Oi, Hello. Aqui é Annie. Ah, oi, Annie. Como vai? Bem, obrigada.
Eu só queria dizer que sinto muito, não posso ir essa noite, mas gostaria de bater um papo com você. Posso passar e pegar você daqui a uns 10 minutos? Claro, tudo bem. Tchau. Então já estou indo. Tchau. Desliguei, troquei depressa de roupa e penteei o cabelo. Estava tão nervosa que fui para a janela vigiar. Ele finalmente apareceu. Milagre dos milagres. Não desci a escada correndo e esperei quieta até ele apertar a campainha. Desci para abrir a porta e ele foi direto ao ponto. Annie, minha avó acha que você é nova demais para eu ficar me encontrando com você. Ela disse que eu deveria visitar os Lowenbach. Acho que você sabe que não estou mais saindo com Úrsula. Não, eu não sabia. O que aconteceu? Vocês dois brigaram? Não, nada disso. Eu disse a Úrsula que não servíamos um para o outro e que era melhor não sairmos mais juntos, mas que ela era bem-vinda em minha casa e que eu esperava ser bem-vinda na dela. Na verdade, eu achava que Úrsula vinha se encontrando com outro rapaz e estava tratando ela como se estivesse, mas não era verdade. Então, meu tio disse que eu devia pedir desculpas, mas claro que não senti vontade e foi por isso que rompi com ela. Mas esse foi somente um dos motivos. Agora minha avó quer que eu saia com Úrsula e não com você, mas não concordo e não vou. Às vezes os velhos têm ideias antiquadas. Sempre, né? Mas isso não significa que eu tenha de concordar com elas. Preciso dos meus avós, mas de certa forma eles também precisam de mim. De agora em diante vou ficar livre nas tardes de quarta-feira. Você vê, meus avós me obrigaram a me inscrever numa aula. Acho que ele quis dizer aqui, veja, meus avós me obrigaram a me inscrever numa aula de gravura em madeira, mas na verdade vou a um clube organizado pelos sionistas. Meus avós não querem que eu vá porque são anti-sionistas. Eu não sou sionista fanático, mas o assunto me interessa. O que é sionista? Deixa eu ver aqui rapidinho, eu não sei do que ele está falando. Sionista. Sionismo é um movimento político nacionalista que defende a criação de um Estado judeu soberano e o retorno dos judeus para a terra de Israel, localizada na Palestina. Ao longo de milhares de anos, o povo judeu sofreu com invasões e diáspora. Então vamos ler de novo. Veja, meus avós me obrigaram a me inscrever numa aula de gravura em madeira, mas na verdade vou a um clube organizado pelos sionistas. Meus avós não querem que eu vá porque são anti-sionistas. Eu não sou sionista fanático, mas o assunto me interessa. De qualquer modo, o negócio lá anda tão confuso que estou planejando deixar de ir. Por isso, minha última reunião será na próxima quarta-feira. Isso significa que posso encontrar você na quarta-feira à noite, no sábado à tarde, na noite de sábado, na tarde de domingo e talvez até mais vezes. Disse Hello. E aí responde Annie. Mas se seus avós não querem, você não deveria fazer isso sem eles saberem. E aí ele fala, no amor e na guerra tudo é permitido. Justamente nessa hora nós passamos pela livraria Blanquevort. E lá estava Peter Schiff com mais 2 garotos. Foi a primeira vez em séculos que ele me disse olá e me senti bem com isso. Na tarde de segunda-feira, Hello veio conhecer papai e mamãe. Eu tinha comprado um bolo e alguns doces e nós servimos chá e biscoitos. A mesma coisa de sempre, mas nem Hello nem eu estávamos com vontade de ficar sentados e comportados em nossas cadeiras. Por isso fomos dar uma volta e ele só me trouxe para casa às 8h10. Papai ficou furioso. Ele disse que era muito errado não chegar em casa na hora. Eu tinha de prometer que no futuro estaria em casa às 10 para às 8. Tá achando o quê? Eu tinha sido convidada para ficar na casa de Hello no sábado. Viu me contou que uma noite, quando a Hello a visitava, ela perguntou: de quem você gosta mais, de Úrsula ou de Annie? E ele disse: não interessa. Curto e grosso. Mas quando estava saindo, os dois ficaram calados o resto do tempo. Ele disse: bom, eu gosto mais de Annie, mas não conte a ninguém. Tchau! Bonitinho. E vupt, saiu pela porta. Em tudo que ele diz ou faz, eu posso ver que Hello está apaixonado por mim. E para variar, isso é ótimo. Margot diria que Hello é um cara legal. E eu também acho. Mas ele é mais do que isso. Mamãe também é toda elogios. Um rapaz de boa aparência, bom e educado. Fico feliz por ele ser tão popular com todo mundo, menos com minhas amigas. Hello acha que elas são muito infantis e está certo. Jaques ainda fica me chateando por causa dele, mas não estou apaixonada, não mesmo. Pra mim não é problema ter garotos como amigos, ninguém liga. Mamãe está sempre me perguntando com quem vou me casar quando crescer, mas aposto que ela nunca vai adivinhar que é com Peter, porque eu mesma tirei essa ideia da cabeça dela, rapidamente. Amo Peter como jamais amei alguém e digo a mim mesmo que ele só sai com todas aquelas outras garotas para esconder o que sente por mim. Problemático, dona Annie. Mas você é uma criança, você está perdoada. Talvez pense que eu e Hello estejamos apaixonados, o que não é verdade. Ele é só um amigo, ou como diz mamãe, um galão. Assinado, sua Annie.
Domingo, 5 de julho de 1942. Querida Kitty, a festa de fim de ano letivo na sexta-feira no Teatro Israelita aconteceu conforme o previsto. Meu boletim não estava ruim, recebi um D, um C- em álgebra e todo o restante foi B, a não ser 2B+, e 2B-. Meus pais ficaram satisfeitos, mas eles não são como os outros pais em relação às notas. Eles nunca se preocupam com boletins bons ou ruins. Desde que eu esteja saudável, feliz e não discuta demais, eles ficam satisfeitos. Se essas coisas estiverem bem, todo o resto se resolve. Sou exatamente o oposto. Não quero ser uma aluna fraca. Fui aceita no Liceu Israelita sob certas condições. Deveria ter continuado na escola Montessori na 7ª série, mas quando as crianças judias foram obrigadas a frequentar escolas israelitas, depois de muita conversa, o Sr. Elch finalmente concordou em aceitar Liz Goslar e eu. Liz também passou este ano, se bem que precisou repetir a prova de geometria. Coitada da Liz, não é fácil para ela estudar em casa. Sua irmãzinha, uma garotinha mimada de 2 anos de idade, brinca no quarto dela o dia inteiro. Se Gabi não consegue o que quer, começa a gritar. E se Lies não cuida dela, a senhora Goslar começa a gritar. Por isso Lies tem dificuldade de fazer o dever de casa. E como o problema é esse, as aulas particulares que está tendo não vão ajudar muito. Vale a pena ver a casa dos Goslar. Os pais da senhora Goslar moram ao lado, mas comem com a família. E tem uma empregada, o bebê, o sempre distraído e ausente Sr. Goslar e a sempre nervosa e irritável senhora Goslar, que está esperando outro bebê. Lies, que é bem desajeitada, se perde no furacão. Compreensível, é compreensível. Minha irmã Margot também recebeu o boletim. Brilhante como sempre. Se nós tivéssemos uma coisa como cum laude, ela teria passado com honras de tão inteligente que é. Cum laude seria com honras, né? Se nós tivéssemos uma coisa como cum laude, ela teria passado com honras de tão inteligente que é. Ela explicou aqui. Ultimamente, papai tem ficado muito em casa. Não há nada para ele fazer no escritório. Deve ser horrível alguém sentir que não é necessário. O Sr. Kleiman assumiu o controle da Opecta e o Sr. Kugler assumiu a Jazz & Co., a companhia que trabalha com temperos e condimentos fundada em 1941. Há alguns dias, enquanto dávamos o passeio pela praça perto de casa, papai começou a falar sobre se esconder. Falou que para nós seria difícil viver sem nos relacionarmos com o resto do mundo. Perguntei por que ele tinha puxado aquele assunto. Bom, Annie, respondeu ele. Você sabe que há mais de um ano estamos lavando roupas, comida e móveis para outras pessoas. Não queremos que nossos pertences sejam apanhados pelos alemães. E também não queremos cair nas garras deles. Por isso, vamos embora por vontade própria, sem esperar que eles nos levem. Mas quando, papai? Ele pareceu tão sério que fiquei apavorado. Não se preocupe. Nós vamos cuidar de tudo. Simplesmente cuida sua vida despreocupadamente enquanto é possível. Era isso. Que essas palavras sombrias demorem o máximo de tempo possível para se tornar realidade. A campainha está tocando. Hello está aqui. Hora de parar. Assinado, sua Annie. Quarta-feira, 8 de julho de 1942. Querida Kitty, parece que já se passaram anos desde a manhã de domingo. 3 dias só. Parece que já se passaram anos desde a manhã de domingo. Aconteceu tanta coisa que é como se o mundo inteiro tivesse virado de cabeça para baixo. Mas como você pode ver, Kitty, ainda estou viva. E como diz papai, isso é o mais importante. Estou viva sim, mas não me pergunte onde e nem como. Você provavelmente não está entendendo uma palavra do que estou dizendo hoje. Por isso, vou começar contando o que aconteceu naquela tarde de domingo. Às 3 horas, Helo tinha saído, mas voltaria, a campainha tocou. Não ouvi porque estava na varanda lendo preguiçosamente ao sol. Um pouquinho depois, Margot apareceu na porta da cozinha, parecendo muito agitada. Papai recebeu uma notificação da SS, sussurrou ela. Mamãe foi ver Sr. Van Damme. O Sr. Van Damme é amigo e sócio no trabalho. Fiquei pasma. Uma notificação. Todo mundo sabe o que isso significa. Visões de campo de concentração e celas solitárias passaram por minha mente. Como poderíamos deixar papai ir para um destino assim? Claro que ele não vai, declarou Margot, enquanto esperávamos mamãe na sala de estar. Mamãe foi procurar o Sr. Van Damme para perguntar se podemos ir amanhã para o esconderijo. A família Van Damme vai conosco. Vamos ser 7 no total. Silêncio. Não conseguíamos falar. O pensamento estava em papai, que visitava alguém no hospital israelita e não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. A longa espera por mamãe, o calor, o suspense, tudo isso nos reduziu ao silêncio. Não abra a porta! Exclamou Margot para me impedir. Mas não era necessário, porque ouvimos mamãe e o Sr. Van Damme lá embaixo falando com Helo, e então os dois entraram e trancaram a porta.
Toda vez que a campainha tocava, Margot ou eu tínhamos de ir pé ante pé até lá embaixo para ver se era papai e não deixávamos mais ninguém entrar. Margot e eu tivemos de sair pela sala, porque o Sr. Van Damme queria conversar a sós com a mamãe. Enquanto ela e eu estávamos sentadas no quarto, Margot falou que a notificação não era para papai, e sim para ela. Com esse segundo choque, comecei a chorar. Margot tem 16 anos, parece que eles querem mandar as garotas da idade dela para longe, sozinhas. Mas graças a Deus ela não vai. Mamãe mesma tinha dito, e devia ser isso que papai quis dizer quando falou em irmos nos esconder. Esconder? Onde nos esconderíamos? Na cidade? No campo? Numa casa? Numa cabana? Quando? Onde? Como? Eram perguntas que eu não podia fazer, mas que ficaram girando em meu pensamento. Margot e eu começamos a pôr nossos pertences mais importantes numa pasta da escola. A primeira coisa que agarrei foi este diário, e depois rolinhos de cabelo, lenços, livros da escola, um pente e algumas cartas antigas. Preocupada com a ideia de ir para um esconderijo, juntei as coisas mais malucas na pasta, mas não me arrependo. Para mim, as lembranças são mais importantes do que os vestidos. Papai finalmente chegou em casa por volta das 5 horas, e ligamos para o Sr. Clayman a fim de saber se poderíamos ir naquela noite. O Sr. Van Damme saiu e foi pegar Miep. Miep chegou e prometeu voltar mais tarde naquela noite, levando consigo uma bolsa cheia de sapatos, vestidos, paletós, roupas de baixo e meias. Depois disso, nosso apartamento ficou em silêncio. Ninguém sentia vontade de comer. Ainda estava quente e tudo parecia muito estranho. Tínhamos alugado nosso quarto grande, de cima, para um tal Sr. Goldsmith, um cara divorciado de 30 e poucos anos que aparentemente não tinha nada para fazer naquela noite, pois apesar de todas as nossas indiretas educadas, ficou por perto até as 10 horas. Miep e Janguies chegaram às 11. Miep, que trabalhava na empresa de papai desde 1933, tornou-se uma amiga íntima, e também o seu marido Jean. Mais uma vez, sapatos, meias, livros e roupas de baixo desapareceram na bolsa de Miep e nos bolsos da roupa de Jean. Às 11h30, eles também desapareceram. Eu estava exausta, e mesmo sabendo que seria a última noite em minha cama, dormi imediatamente e só acordei quando mamãe me chamou às 5h30 da manhã seguinte. Felizmente não estava tão quente quanto no domingo, uma chuva morna caiu durante o dia inteiro. Nós 4 vestimos tantas camadas de roupa que até parecia que passaríamos a noite numa geladeira, mas a ideia era levar mais roupas. Nenhum judeu em nossa situação ousaria sair de casa com uma mala cheia. Eu estava usando 2 camisetas, 3 calcinhas, um vestido e, por cima disso tudo, uma saia, um paletó, uma capa de chuva, 2 pares de meia, sapatos pesados, um chapéu, um cachecol e muito mais. Estava sufocando até mesmo antes de sair de casa, mas ninguém se incomodou em perguntar se eu estava bem. Margot encheu sua pasta de escolas com livros, foi pegar sua bicicleta e, com Miep guiando o caminho, seguiu para o grande desconhecido. Seja como for, era assim que eu pensava, já que ainda não sabia onde era nosso esconderijo. Às 7h30, nós também fechamos a porta. Mortige, minha gata, foi a única criatura viva de quem me despedi. Segundo um bilhete que deixamos para o Sr. Goldsmith, ela deveria ser levada para os vizinhos, que lhe dariam um bom lar. As camas desarrumadas, as coisas do café da manhã sobre a mesa, a carne pra gata na cozinha, todas essas coisas davam a impressão de que havíamos saído apressadamente. Mas não estávamos interessados em causar impressão, só queríamos sair de lá, fugir e chegar em segurança ao nosso destino. Nada mais importava. Amanhã tem mais. Assinado Suani. Quinta-feira, 9 de julho de 1942. Querida Kitty, e lá estávamos, papai, mamãe e eu, andando debaixo da chuva torrencial. Cada qual com uma pasta de escola e uma bolsa de compras cheia até a borda com as coisas mais variadas. As pessoas a caminho do trabalho naquela hora da manhã nos dirigiam olhares simpáticos. Dava para ver pelos rostos que elas lamentavam não poder oferecer algum tipo de transporte. A estrela amarela falava por si. A estrela amarela que era obrigatório você usar, né? Só quando estávamos andando na rua, papai e mamãe revelaram aos poucos qual era o plano. Ao longo de meses, nós vínhamos tirando o máximo possível de móveis e roupas íntimas do apartamento. Havíamos concordado que iríamos para o esconderijo no dia 16 de julho. Por causa da convocação de Margot, o plano teve de ser antecipado em 10 dias. Isso significava que teríamos de nos adaptar a aposentos menos organizados. O esconderijo ficava no prédio do escritório de papai. Para as pessoas de fora, é meio difícil de entender, por isso vou explicar. Papai não tinha muita gente trabalhando no escritório, só o Sr. Kugler, o Sr. Clayman, Miep e uma datilógrafa de 23 anos, que se chamava Bep Vosquidjon. E todos estavam informados de nossa ida. O Sr. Vosquidjon, pai de Bep, trabalha no armazém com 2 assistentes e nenhum deles ficou sabendo de nada. Eis uma descrição do prédio.
O grande armazém no andar térreo é usado como sala de trabalho e depósito, e é dividido em várias seções como a sala de estoque e a sala do moinho, onde são moídos cravos, canela e um substituto de pimenta. Junto à porta do armazém, há outra porta externa, uma entrada separada para o escritório. Logo depois da porta do escritório, há uma segunda porta e atrás dela uma escada. No alto da escada, há outra porta, com um vidro fosco onde está escrito a palavra escritório em letras pretas. Esse é o escritório principal, muito grande, muito iluminado e muito cheio. Bep, Miep e o Sr. Clement trabalham lá durante o dia. Depois de passar por um quartinho que tem um cofre, um guarda-roupa e um armário grande, cheio de material, chega-se ao escritório dos fundos, pequeno, escuro e entulhado. Esse costuma ser compartilhado pelo Sr. Kugler e pelo Sr. Van Damme, mas agora o Sr. Kugler é o único ocupante. Também pode-se chegar ao escritório do Sr. Kugler pelo corredor, mas somente passando por uma porta de vidro que se abre por dentro e não se abre facilmente por fora. Ao sair do escritório do Sr. Kugler e seguir pelo corredor comprido e estreito, passando pelo depósito de carvão e subir 4 degraus, chega-se ao escritório particular, o cômodo mais luxuoso do prédio. Mobília elegante de mogno, piso de linóleo coberto com tapetes, um rádio, um lustre de bom gosto, tudo de primeira classe. Na porta seguinte, há uma espaçosa cozinha com água quente e fogão a gás de 2 bocas. Ao lado fica um banheiro, e esse é o segundo andar. Uma escada de madeira liga ao corredor de baixo ao terceiro andar. No alto da escada, há um patamar com portas dos 2 lados. A porta da esquerda leva à área de depósito de temperos e aos sótãos na parte frontal da casa. Um lance de escadas tipicamente holandês, muito íngreme, também leva da parte da frente da casa até outra porta que se abre para a rua. A porta à direita do patamar leva ao anexo secreto nos fundos da casa. Ninguém jamais suspeitaria da existência de tantos cômodos por trás daquela porta cinza e lisa. Há somente um pequeno degrau na frente da porta e você entra direto. Logo na frente fica uma escada íngreme. À esquerda há um corredor estreito indo até um cômodo que serve de sala de estar e quarto para a família Frank. Ao lado fica um cômodo menor, o quarto e local de estudo das 2 moças de família. À direita da escada fica um lavatório sem janela com uma pia. A porta no canto dá no toalete e a outra no nosso quarto, meu e de Margot. Se você subir e abrir a porta no alto da escada, terá a surpresa de ver um cômodo tão grande, claro e espaçoso numa casa antiga, junto ao canal como esta. No cômodo tem um fogão, graças ao fato de ter servido de laboratório do Sr. Kugler, e uma pia. Aqui será a cozinha e o quarto do Sr. e da Sra. Van Damme, bem como uma sala de estar, de jantar e de estudos de uso comum. E então, a semelhança da parte baixa do prédio ao sótão. Aí está. Agora já lhe apresentei todo o nosso querido anexo secreto. Vamos ver aqui no detalhe essas fotos. Aqui temos a Prinsengracht, número 263, em Amsterdã, vista frontal. E aqui, a visão dos fundos, o anexo secreto. Os 2 últimos andares e o sótão. Esse aqui, talvez? Acho que é isso. Ou é esse? Realmente não sei. Deixa eu ver. Não, é esse aqui. Combina com esse aqui, né? Combina com esse, né? Muito bem, muito bem. Beleza, pessoal, mas por hoje então é isso. No próximo vídeo então a gente continua a partir do dia 10 de julho. Tá bom? Então se você chegou até aqui, lembre de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal para continuar acompanhando e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.